Olá, nesse vídeo vamos falar tudo sobre o Charlie Brown. Charlie Brown é o protagonista do desenho animado Peanuts de Charles Monroe Schulze. Charlie Brown e seu criador, ambos são filhos de barbeiros, mas enquanto o trabalho de Schulze é descrito o mais brilhante exemplo da história estadunidense de sucesso. Charlie Brown é um exemplo da grande história estadunidense de fracasso, já que ele falha em quase tudo que tenta fazer. Charlie Brown é uma criança dotada de infinita esperança e determinação, mas é dominada por suas inseguranças e uma permanente má sorte, e aqueles que o cercam muitas vezes se aproveitam disso. Charlie Brown e Lucy Van Pelt, que eu vou falar em outro vídeo, protagonizam uma piada recorrente. Lucy segura uma bola de futebol americano para que ele chute, mas tira a bola do caminho na hora do chute, fazendo com que Charlie chute o vazio e caia de costas no chão. Charlie Brown e Schulze admitiu que criou Charlie Brown mais ou menos como um autorretrato, compartilhando suas inseguranças e dúvidas de si mesmo. Apesar da crença popular, Charlie Brown não é careca, embora ele seja desenhado apenas com um cacho de cabelo na testa e um pouco na nuca. Schulze explicou que ele via Charlie Brown como tendo um cabelo curto e de tonalidade clara. Charlie Brown foi um dos primeiros personagens originais de Peanuts quando a série estreou em 1950. E o centro das piadas. A parte de diferenças estilísticas no desenho de Schulze na época, Charlie Brown sempre permaneceu com a mesma aparência. Ele vestia, entretanto, uma camisa lisa. A listra em zigue-zague foi adicionada ainda durante o primeiro ano da série, em 21 de dezembro de 1950, de modo a caracterizá-lo um pouco mais. Um dos primeiros episódios, em 3 de novembro de 1950, Charlie Brown afirma que tem apenas 4 anos de idade, mas ele envelheceu um pouco com o passar das décadas, chegando a ter 6 anos de idade em 17 de novembro de 1957, 8 anos e meio em 11 de julho de 1979. Referências posteriores continuam a retratar Charlie Brown como tendo por volta de 8 anos de idade. Outro episódio inicial, de 30 de outubro de 1950, traz Patty Sherman desejando feliz aniversário a Charlie Brown naquele dia, embora eles não tivessem certeza que estava no dia certo. O seu nome tem sido creditado por várias fontes a um amigo de infância de Schulze ou ao escritor Charles Brockden Brown. Geralmente todos os outros personagens se referem a ele por nome e sobrenome, Charlie Brown. Raramente somente Charlie. Notáveis exceções são Sally, sua irmã, que geralmente o chama de irmãozão, e eu vou falar dela em outro vídeo. E Snoopy, que eu falei no primeiro vídeo, que o chama de garoto da cabeça redonda. E Patty Pimentinha e Marcy, que eu vou falar delas em outro vídeo também, que geralmente a chamam de Chuck e Charles. Respectivamente, no Brasil, a Patty o chama de Minduim, derivado do título Peanuts. Embora este uso de nome e sobrenome tenha sido intencional para diferenciá-lo de eventuais outros personagens, o próprio se apresenta como Charlie Brown. No episódio, a Charlie Brown transgue ao telefonar para sua avó. Nas primeiras edições dos quadrinhos no Brasil pela editora O Cruzeiro, o personagem era chamado de João Barbosa. E é isso, galera. Se gostaram, deixe seu gostei. Se é novo no canal, se inscreva e fiquem por dentro de tudo sobre a Turma dos Peanuts. E até a próxima, galera!